Capítulo 4. A evidência corroborativa. Existe evidência credível para Jesus fora de suas biografias. Harry. Aleman se virou e apontou o dedo para mim. Você, ele, gaguejou, cuspindo a palavra com desgosto. Por que você continua escrevendo essas coisas sobre mim? Então ele se virou e desapareceu por uma escada nos fundos para escapar dos repórteres que o perseguiam pelo tribunal. Na verdade, era difícil ser repórter de crimes em Chicago durante a década de 1970 e não escrever sobre Harry Aleman. Ele era, afinal, o típico assassino de sindicato do crime, e os chicagoenses, de uma maneira perversa, adoram ler sobre a máfia. Os promotores queriam desesperadamente colocar Aleman na prisão por uma das execuções frias, que suspeitavam que ele havia cometido em nome de seus chefes do sindicato. O problema, é claro, era a dificuldade de encontrar alguém disposto a testemunhar contra um mafioso da assustadora reputação de Aleman. Então veio a grande oportunidade. Um dos antigos comparsas de Aleman, Luiz Almeida, foi preso a caminho de assassinar um oficial sindical na Pensilvânia. Condenado por acusações de armas e sentenciado a uma década de prisão, Almeida concordou em testemunhar contra Aleman no assassinato não resolvido de um representante do sindicato dos Teamsters. Em Chicago, se os promotores concordassem em mostrar leniência em relação a Almeida, isso significava que Almeida tinha um motivo para cooperar, o que sem dúvida mancharia sua credibilidade em certo grau. Os promotores perceberam que precisariam reforçar seu depoimento para garantir uma condenação, então foram à procura de alguém que corroborasse o relato de Almeida. O dicionário Webster define corroborar desta forma: tornar mais certo, confirmar. Ele corroborou meu relato do acidente. Evidência corroborativa apoia outros depoimentos. Ela afirma ou reforça os elementos essenciais de um relato de testemunha ocular. Pode ser um registro público, uma fotografia ou um depoimento adicional de uma segunda ou terceira pessoa. Pode verificar o depoimento completo de uma pessoa ou apenas partes-chave dele. Na verdade, a evidência corroborativa age como os fios de suporte que mantêm uma antena alta reta e firme. Quanto mais evidência corroborativa, mais forte e seguro é o caso. Mas onde os promotores encontrariam a corroboração da história de Almeida? Veio de uma fonte surpreendente. Um cidadão tranquilo e respeitador da lei, chamado Bob Lowe, disse aos investigadores que estava passeando com seu cachorro quando viu Aleman assassinar o representante sindical. Apesar da notoriedade arrepiante de Aleman, Lowe concordou em apoiar a história de Almeida, testemunhando contra o mafioso. No julgamento de Aleman, Lowe e Almeida hipnotizaram os jurados com suas histórias. O relato de Almeida sobre dirigir o carro da fuga se encaixou na descrição direta de Lowe de ter visto Aleman assassinar sua vítima em uma calçada pública, na noite de 27 de setembro de 1972. Os promotores pensavam que tinham montado um caso à prova de balas contra o temido assassino. No entanto, durante o julgamento, eles sentiram que algo estava errado. Seu ceticismo surgiu pela primeira vez quando Aleman decidiu não ter um julgamento com júri, optando em vez disso por ter um juiz para ouvir seu caso. No final do julgamento, as piores suspeitas dos promotores se concretizaram. Apesar do testemunho convincente de Lowe e Almeida, o juiz acabou declarando Aleman inocente e o deixando livre. O que havia acontecido? Lembre-se, isso ocorreu no condado de Cook, Illinois, onde a corrupção frequentemente se esconde. Anos depois, foi revelado que o juiz havia recebido 10 mil em troca da absolvição. Quando um informante do FBI revelou o suborno, o então juiz aposentado cometeu suicídio e os promotores reabriram a acusação de assassinato contra Aleman. Quando o segundo julgamento foi realizado, a lei havia sido alterada para que os promotores pudessem exigir que um júri ouvisse o caso. Foi isso que eles fizeram, e finalmente, 25 anos após o assassinato, Aleman foi considerado culpado e condenado à prisão, onde morreu mais tarde.
apesar dos atrasos. A saga Alemann mostra quão significativa pode ser a evidência corroborativa, e o mesmo é verdade ao lidar com questões históricas. Já ouvimos através do testemunho do Dr. Craig Blomberg que nos evangelhos há excelentes evidências oculares para a vida, ensinamentos, morte e ressurreição de Jesus. Mas há alguma outra evidência para corroborar isso? Existem escritos fora dos evangelhos que afirmam ou apoiam algum dos elementos essenciais sobre Jesus ou o cristianismo primitivo. Em outras palavras, há alguma documentação adicional que possa ajudar a fechar o caso para Cristo, assim como o testemunho de Bob Lowe fechou o caso contra Harry Alemann. A resposta, de acordo com nossa próxima testemunha, é sim, e a quantidade e qualidade dessa evidência podem muito bem surpreendê-lo. A terceira entrevista. Edwin M. Yamauchi, Ph.D. Ao entrar no imponente prédio de tijolos que abriga o escritório de Edwin Yamauchi, na Universidade de Miami, na pitoresca Oxford, Ohio, passei sob um arco de pedra com a seguinte inscrição: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como um dos principais especialistas do país em história antiga, Yamauchi tem estado em uma busca pela verdade histórica durante grande parte de sua vida. Nascido no Havaí em 1937, filho de imigrantes de Okinawa, Yamauchi começou de origens humildes. Seu pai morreu pouco antes do ataque japonês a Pearl Harbor, deixando sua mãe para ganhar a vida de forma modesta como empregada doméstica para famílias ricas. Embora não tivesse educação formal, ela incentivou seu filho a ler e estudar, dando-lhe livros lindamente ilustrados que instilaram nele um amor pelo aprendizado ao longo da vida. Certamente, suas conquistas acadêmicas foram impressionantes. Após obter um diploma de bacharel em hebraico e helenística, Yamauchi recebeu um mestrado e um doutorado em estudos mediterrâneos pela Universidade Brandeis. Ele recebeu 8 bolsas, do Conselho de Pesquisa de Rutgers, do Fundo Nacional para as Humanidades, da Sociedade Filosófica Americana e outros. Ele estudou 22 idiomas, incluindo árabe, chinês, egípcio, russo, siríaco, ugarítico e até mesmo comanche. Ele apresentou 71 trabalhos em sociedades acadêmicas, lecionou em mais de 100 seminários, universidades e faculdades, incluindo Yale, Princeton e Cornell. Atuou como presidente e depois como presidente do Instituto de Pesquisa Bíblica e presidente da Conferência sobre Fé e História, e publicou 80 artigos em 37 periódicos acadêmicos. Em 1968, ele participou das primeiras escavações do Templo Herodiano em Jerusalém, revelando evidências da destruição do templo em 70 d.C. A arqueologia também tem sido o tema de vários de seus livros, incluindo As Pedras e as Escrituras e a Arqueologia e o Mundo dos Primeiros Cristãos. Embora tenha nascido em um contexto budista, Yamauchi tem seguido Jesus desde 1952, o ano em que eu nasci. Eu estava especialmente curioso para ver se seu compromisso de longo prazo com Cristo influenciaria sua avaliação das evidências históricas. Em outras palavras, ele se manteria rigorosamente aos fatos, ou seria tentado a tirar conclusões que iam além do que as evidências justificavam. Eu achei Yamauchi ter uma postura gentil e modesta. Embora geralmente fale baixo, ele é intensamente focado. Ele fornece respostas completas e detalhadas às perguntas, muitas vezes pausando para complementar sua resposta verbal, oferecendo cópias de artigos acadêmicos que escreveu sobre o tema. Um bom acadêmico sabe que você nunca pode ter dados demais. Dentro de seu escritório cheio de livros, no coração de um campus densamente arborizado, ablaze in autumn colors, nos sentamos para falar sobre o tema que ainda traz um brilho aos seus olhos, mesmo após tantos anos de pesquisa e ensino. Por causa da minha entrevista com Blomberg, eu não queria sugerir que precisássemos ir além dos evangelhos para encontrar evidências confiáveis sobre Jesus. Então, comecei perguntando a Yamauchi esta questão:
Como historiador, você poderia me dar sua avaliação da confiabilidade histórica dos próprios evangelhos? No geral, os evangelhos são excelentes fontes, ele respondeu. Na verdade, são as fontes mais confiáveis, completas e seguras sobre Jesus. As fontes incidentais realmente não acrescentam muitas informações detalhadas. No entanto, são valiosas como evidências corroborativas. Ok, é isso que eu quero discutir, as evidências corroborativas, eu disse. Vamos ser honestos. Algumas pessoas zombam de quão grande é a quantidade real. Por exemplo, em 1979, Charles Templeton escreveu um romance chamado Ato de Deus, no qual um arqueólogo fictício fez uma declaração que reflete as crenças de muitas pessoas. Eu peguei o livro e li o parágrafo relevante. A Igreja Cristã baseia suas reivindicações principalmente nos ensinamentos de um jovem judeu obscuro com pretensões messiânicas que, vamos encarar, não causou muita impressão em sua vida. Não há uma única palavra sobre ele na história secular. Nenhuma palavra, nenhuma menção a ele pelos romanos. Não há sequer uma referência a Jesus. Agora, eu disse de forma um pouco incisiva, isso não soa como se houvesse muita corroboração da vida de Jesus fora da Bíblia. Yamauchi sorriu e balançou a cabeça. O arqueólogo de Templeton está simplesmente enganado. Ele respondeu em um tom desdenhoso, porque temos referências muito importantes a Jesus em Jesus e Tácito. Os próprios evangelhos dizem que muitos que o ouviram, até mesmo membros de sua própria família, não acreditaram em Jesus durante sua vida. Ele causou tal impacto que hoje Jesus é lembrado em todos os lugares, enquanto Herodes, Pôncio Pilatos e outros governantes antigos são menos conhecidos. Portanto, ele certamente causou uma impressão naqueles que acreditaram nele. Ele fez uma pausa e acrescentou que ele não fez, é claro, entre aqueles que não acreditaram nele. Templeton e Yamauchi mencionaram ambos Jesus, um historiador do primeiro século que é bem conhecido entre os estudiosos, mas cujo nome é desconhecido para a maioria das pessoas hoje. Dê-me algumas informações sobre ele, eu disse, e me diga como seu testemunho fornece corroboração sobre Jesus. Sim, claro, respondeu Yamauchi, enquanto cruzava as pernas e se acomodava mais fundo em sua cadeira. Jesus foi um historiador judeu muito importante do primeiro século. Ele nasceu em 37 d.C. e escreveu a maior parte de suas 4 obras no final do primeiro século. Em sua autobiografia, ele defendeu seu comportamento na Guerra Judeu-Romana, que ocorreu de 66 a 74 d.C. Você vê, ele se rendeu ao general romano Vespasiano durante o cerco de Giada Pata, embora muitos de seus colegas cometeram suicídio em vez de se render. O professor riu e disse: Jesus decidiu que não era a vontade de Deus que ele cometesse suicídio. Ele então se tornou um defensor dos romanos. Jesus parecia um personagem colorido. Eu queria mais detalhes sobre ele para entender melhor suas motivações e preconceitos. Pinte-me um retrato dele, eu disse. Ele era um sacerdote, um fariseu, e era um tanto egotista. Sua obra mais ambiciosa se chamava As Antiguidades, que era uma história do povo judeu desde a criação até seu tempo. Ele provavelmente a completou por volta de 93 d.C. Como você pode imaginar pela sua colaboração com os romanos odiados, Jesus era extremamente desprezado por seus compatriotas judeus, mas ele se tornou muito popular entre os cristãos, porque em seus escritos ele se refere a Tiago, o irmão de Jesus, e a Jesus mesmo. Aqui estava nosso primeiro exemplo de corroboração para Jesus fora dos evangelhos. Fale-me sobre essas referências, eu disse. Yamauchi respondeu. Nas Antiguidades, ele descreve como um sumo sacerdote chamado Ananias aproveitou a morte do governador romano Jesus, que também foi mencionado no Novo Testamento, para mandar matar Tiago. Ele se inclinou para sua estante, puxou um volume grosso e folheou até uma página, cuja localização parecia conhecer de cor. Ah, aqui está, ele disse. Ele convocou uma reunião do Sinédrio e trouxe diante deles um homem chamado Tiago, o irmão de Jesus, que era chamado de Cristo, e outros. Ele os acusou de terem transgredido a lei e os entregou para serem apedrejados.
Não conheço nenhum acadêmico, afirmou Yamauchi com confiança, que tenha contestado com sucesso esta passagem. L. K. Feldman observou que, se isso tivesse sido uma adição cristã posterior ao texto, provavelmente teria sido mais elogiosa a Tiago. Então, aqui você tem uma referência ao irmão de Jesus, que aparentemente foi convertido pela aparição do Cristo ressuscitado, se você comparar João 7, versículo 5 e 1 Coríntios 15, versículo 7, e a corroborar o fato de que algumas pessoas consideram Jesus como o Cristo, que significa o ungido, ou Messias. Eu sabia que Jesus havia escrito uma seção ainda mais longa sobre Jesus, que é chamada de Testimonium Flavianum. Eu sabia que esta passagem estava entre as mais disputadas da literatura antiga, porque, à primeira vista, parece fornecer uma ampla corroboração da vida, milagres, morte e ressurreição de Jesus. Mas é autêntica, ou foi manipulada ao longo dos anos por pessoas favoráveis a Jesus? Eu perguntei a Yamauchi sua opinião, e ficou instantaneamente claro que eu havia tocado em uma área de grande interesse para ele. Ele descruzou as pernas e sentou-se ereto em sua cadeira. Esta é uma passagem fascinante, disse ele com entusiasmo, inclinando-se para a frente, livro na mão. Mas sim, é controversa. Com isso, ele leu para mim. Nessa época, viveu Jesus, um homem sábio, se de fato se deve chamá-lo de homem. Pois ele era alguém que realizava feitos surpreendentes e era um professor de pessoas que aceitam a verdade com alegria. Ele conquistou muitos judeus e muitos dos gregos. Ele era o Cristo. Quando Pilatos, ao ouvi-lo ser acusado por homens de alta posição entre nós, o condenou a ser crucificado. Aqueles que inicialmente vieram a amá-lo não desistiram de seu afeto por ele. No terceiro dia, ele apareceu a eles restaurado à vida, pois os profetas de Deus haviam profetizado essas e inúmeras outras coisas maravilhosas sobre ele, e a tribo dos cristãos, assim chamada por causa dele, ainda não desapareceu até hoje. A riqueza de corroboradores para Jesus era prontamente evidente. Você concorda que isso foi controverso? O que os estudiosos concluíram sobre esta passagem? Eu perguntei. A pesquisa passou por 3 tendências sobre isso, ele disse. Por razões óbvias, os primeiros cristãos acharam que era uma atestação maravilhosa e completamente autêntica de Jesus e sua ressurreição. Eles amavam isso. Então, toda a passagem foi questionada por pelo menos alguns estudiosos durante o Iluminismo. Mas hoje, há um consenso notável entre estudiosos judeus e cristãos de que a passagem como um todo é autêntica, embora possa ter havido algumas interpolações. Eu levanto uma sobrancelha. Interpolações. Você poderia definir o que quer dizer com isso? Isso significa que copistas cristãos primitivos inseriram algumas frases que um escritor judeu como Jesus não teria escrito, disse Yamauchi. Ele apontou para uma frase no livro. Por exemplo, a primeira linha diz: nessa época viveu Jesus, um homem sábio. Essa frase não é normalmente usada por cristãos em relação a Jesus, então parece autêntica para Jesus. Mas a próxima frase diz: se de fato se deve chamá-lo de homem. Isso implica que Jesus era mais do que humano, o que parece ser uma interpolação. Eu acenei com a cabeça para deixá-lo saber que eu o estava acompanhando até agora. Continua dizendo, pois ele era alguém que realizava feitos surpreendentes, e era um professor de pessoas que aceitam a verdade com alegria. Ele conquistou muitos judeus e muitos gregos. Isso parece estar bastante de acordo com o vocabulário que Jesus usa em outros lugares, e é geralmente considerado autêntico. Mas então há esta declaração inequívoca: ele era o Cristo. Isso parece ser uma interpolação, porque eu interrompi. Jesus diz em sua referência a Tiago que Jesus foi chamado de Cristo. Isso mesmo, disse Yamauchi. É improvável que Jesus tenha dito de forma categórica que Jesus era o Messias aqui, quando, em outros lugares, ele apenas disse que era considerado o Messias por seus seguidores. A próxima parte da passagem, que fala sobre o julgamento e a crucificação de Jesus e o fato de que seus seguidores ainda o amavam, é inusitada e considerada genuína. Então há esta frase: no terceiro dia, ele apareceu a eles restaurado à vida.
Novamente, esta é uma declaração clara de crença na ressurreição, e, portanto, é improvável que Jesus a tenha escrito. Assim, esses três elementos parecem ter sido interpolados. Qual é a conclusão? Eu perguntei que esta passagem sobre Jesus provavelmente foi originalmente escrita sobre Jesus, embora sem aqueles 3 pontos que mencionei. Mas, mesmo assim, Jesus corrobora informações importantes sobre Jesus, que ele foi o líder martirizado da igreja em Jerusalém e que ele era um sábio professor que havia estabelecido um amplo e duradouro seguimento, apesar do fato de que ele havia sido crucificado sob Pilatos. A instigação de alguns dos líderes judeus. Embora essas referências tenham oferecido algumas verificações independentes importantes sobre Jesus, eu me perguntei por que um historiador como Jesus não teria dito mais sobre uma figura tão importante do primeiro século. Eu sabia que alguns céticos, como o filósofo da Universidade de Boston, Michael Martin, fizeram essa mesma crítica. Então, eu pedi a reação de Yamauchi a esta declaração de Martin, que não acredita que Jesus tenha vivido. Se Jesus existiu, esperava-se que Jesus tivesse dito mais sobre ele. É inesperado que Jesus o mencionasse de passagem enquanto mencionava outras figuras messiânicas e João Batista em maior detalhe. A resposta de Yamauchi parecia incomumente forte. De vez em quando, algumas pessoas tentaram negar a existência de Jesus. Mas isso é realmente uma causa perdida, disse ele com um tom de exasperação. Há evidências esmagadoras de que Jesus existiu. E essas perguntas hipotéticas são realmente muito vazias e falaciosas. Mas eu responderia, dizendo isso, Jesus estava interessado em questões políticas e na luta contra Roma. Portanto, para ele, João Batista era mais importante porque parecia representar uma ameaça política maior do que Jesus. Eu intervi. Espere um segundo. Existem alguns estudiosos que retrataram Jesus como um zelote, ou pelo menos simpático aos zelotes, perguntei, referindo-me a um grupo revolucionário do primeiro século que se opunha a Roma politicamente. Yamauchi dispensou a objeção com um gesto da mão. Essa é uma posição que os próprios evangelhos não apoiam, respondeu ele, porque lembre-se, Jesus nem mesmo se opôs a pagar impostos aos romanos. Portanto, como Jesus e seus seguidores não representavam uma ameaça política imediata, é certamente compreensível que Jesus não estivesse mais interessado nessa seita, embora, em retrospectiva, tenha se mostrado muito importante de fato. Então,